Diáspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diáspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diáspora Spot, um podcast da Diáspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas na diáspora e como é que os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. Hoje o nosso destino é Madrid, em Espanha. É lá que vive João Ribeiro e Silva, é de Almada. Está a viver em Madrid desde o ano passado. Viva João! Porquê Madrid? Boa tarde, Marta. Tudo bem? Prazer estar aqui, falar um bocadinho da minha experiência como imigrante, parte da diáspora. Porque em Madrid, como todas as decisões um bocadinho na minha vida nos últimos anos em termos de experiências internacionais, porque surgiu. Nunca tive necessariamente a focar em Madrid ou noutros lados, mas acabou por surgir a oportunidade e como sou alguém que gosta um bocadinho de aventuranças nesse aspecto, de conhecer, de ter um bocadinho mais contato com outras realidades, com outras culturas, acabei por vir. Mas esta não foi a primeira experiência fora. Não, não, já tive vindo quase direto, só fiz uma passagem para abastecer e para largar algumas bagagens em Portugal, mas tive 5 anos em Varsóvia, na Polónia, e antes já tinha estado também fazendo um bocadinho da frente para trás. Estive também no Brasil, tive alguns meses também nos Emirados Árabes Unidos e volvendo um bocadinho mais para trás, mesmo em intercâmbio, cheguei a estar também uns meses na Suécia. Como é que foi esta adaptação a Madrid? Acredito que tenha sido um pouco mais fácil do que as outras, digamos assim. Sim, pela proximidade, sim. Um ponto curioso é que em Espanha gostam ainda mais de burocracia que nós em Portugal, e isso foi algo que não estava à espera. Aliás, eu estava a pensar que, na pior das hipóteses, ia ser igual, mas isso em termos de choque, digamos, não foi um grande choque, mas foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Mas no geral, claro, foi uma adaptação relativamente fácil. Até já tinha um ou outro conhecido, amigo aqui também que ajudou na adaptação, mas sim, claro, em termos de culturais, há uma coisa muito mais perto, muito mais próxima de Portugal e não houve qualquer problema. Em relação aos outros países, alguma história ou assim algo que eu tenha marcado nesta adaptação e no desafio da adaptação? Sim, histórias, com certeza há muitas, mas em termos de adaptação, claro, são coisas que diferem muito de país para país, de cultura para cultura. Na Polónia, por exemplo, uma coisa que às vezes as pessoas têm muita ideia, e eu quando cheguei lá a primeira vez foi um bocadinho aquele ar mais de leste, mais soviético, e quando a pessoa chega, nomeadamente a Varsóvia, sendo capital, acaba por ter uma visão muito positiva, porque acaba por ser, a pessoa vê que é muito mais dinâmica, é muito maior do que se calhar se imagina. Mas claro, culturalmente um bocadinho diferente em termos de coisas simples, o cumprimentar. Nós estamos habituados muito a dois beijinhos, mesmo que não seja uma pessoa com grande intimidade, e se calhar noutros países, ou um beijinho só, ou então um abraço, ou então um mero acenar de cabeça, porque senão pode causar muita intimidade, ou não é muito bem, não diria mal visto, mas seria estranho. Seria estranho. Mas sim, sim, diga. Não, continua, desculpe. Não, 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 não ia. Era só dizer essas diferenças culturais, claro, olhando um bocadinho, há muitas outras hábitos alimentares, por exemplo, lembrando-me assim de repente que a gente, e aliás, fazendo um bocadinho agora até aponto para Madrid, em Portugal estamos habituados, por exemplo, vendo a questão da hora de jantar, de comer às 8, 8 e algo. Vou a Varsóvia, vou à Polónia e o habitual em termos de definição da hora de jantar seria às 5 da tarde, e agora em Madrid 9, 10 e algo. Por isso, em termos alimentares é uma coisa interessante porque acaba por se notar um bocadinho influências até históricas, se calhar por determinada impacto de determinados trabalhos, determinadas indústrias que tinham mais peso e afetavam um bocadinho os horários de trabalho, mas sim, é uma coisa interessante e que eu até agora em Espanha tenho notado que no outro dia até estava com uns colegas e íamos jantar e eu tinha marcado mesa, estava a pensar em marcar mesa para um certo restaurante e tinha visto que estava fechado.
eu estranhei porque não sei se era uma sexta ou um sábado, e depois é que vi que não, ainda não tinha, estava fechado porque ainda não estava aberto, ia abrir às 20h30. Em Varsóvia às 20h30 muitas cozinhas, por exemplo, já estavam a fechar. Ou seja, essas diferenças a pessoa adapta-se, claro, mas são Sim. interessantes, às vezes um bocadinho impactantes, chatas, para meter para dizer mesmo como elas são, mas sim, acaba por ser interessante ter esse contacto e ver que nem todos vivem da mesma maneira. Há que fazer um reset da Claro. do computador, digamos assim, desses novos hábitos. Madrid é já aqui ao lado, mas o que é que sente mais falta de Portugal? O que sinto mais falta, claro, da comida, apesar de terem comida excelente aqui, a pessoa acaba sempre a sentir falta de coisas simples, sabe, de opções de peixe, sobretudo, porque aqui em Espanha são muito fãs de algum peixe, mas sempre frito. E um peixe grelhado, um bacalhau, claro, todo o português vai dizer isso, bacalhau à Brás, bacalhau com natas, toda e mais alguma variedade, mas diria que mais isso, claro. Depois a família, apesar de, claro, de haver estar muito mais facilitado agora em termos de contacto e de transporte, quer dizer, de carro, estamos a falar de 5 horas, de avião, menos de uma hora, a pessoa já está em Lisboa. Mas nada que não se arranje. E uma coisa que eu também comecei a perceber nos últimos anos e a notar é que quando a pessoa está fora, depois, quando vai, seja por uns dias, seja por algumas semanas, uma temporada um pouco maior, acaba por aproveitar mais, porque como não tem, acaba por esse limite de determinadas coisas, dá um maior prazer depois quando a pessoa volta e convive com os amigos, aquele simples café ao final da tarde, aquela simples refeição, começa a apreciar essas coisas que às vezes por estarmos tão acelerados, acabamos por não notar e como é parte da nossa rotina, nem tomamos tanta atenção. Falava-me aí dessa questão da gastronomia. Há restaurantes portugueses, em Madrid? Por acaso não, por acaso é algo que fiquei, que me suscitou alguma curiosidade, mas também entendimento, por algum lado, por causa da distância, por conta da distância, porque mesmo em termos de número de portugueses em Espanha, não, está bastante distribuído, está bastante distribuído pelo território, ou seja, Madrid não é a área de Espanha que tem mais portugueses, pelo que eu estive a ver um bocadinho na internet, sem entrar em grandes detalhes, mas como há uma, estão mais Dispersos. dispersos um pouco pelo território, talvez seja por isso, mas não, não há. Ouvi dizer, e ainda não fui, um café, um bar, snack bar, que talvez o pai, o avô, a avó sejam portugueses e tem alguma coisa portuguesa, mas não, mas a maior parte, por exemplo, do menu não seria português, não. Mas essa comunidade, e já que fala da comunidade, há uma comunidade, portuguesa que se junta, que é dinâmica, ou vocês já estão, digamos, muito, ah, incluídos na Sim. sociedade? Eu diria que, respondendo de uma forma simples, não sei, porque como estou também cá há relativamente pouco tempo, há um ano, e como já tinha algumas pessoas conhecidas, tanto portugueses como sem ser portugueses, acabei também não ter a necessidade de procurar tanto a comunidade. Com certeza há algum, pelo menos eu vejo quando a pessoa vai à embaixada, vai votar, vê que há mais portugueses, com certeza, e que já estão cá há alguns anos, mas assim de repente me perguntar se há alguma comunidade, algum encontro, pelo menos não estou. Se há, não estou ciente, tenho que ainda descobrir um bocadinho e me aventurar nesse tópico. Mas, não sente vontade de, digamos, de estar, não digo com os seus pares, não é, mas no sentido com a comunidade, ou está tão integrado que essa não é uma necessidade? Também se calhar por estar aqui tão perto, digamos, não é? Não é questão não, porque eu mantenho sempre uma cultura muito grande, uma cultura não, uma relação muito grande com Portugal e falar português e tudo mais, mas como por exemplo no caso específico de Espanha, de Madrid, quando vim, já tinha mesmo contactos portugueses, ne às vezes reúno-me com eles, por isso não se fazemos a nossa pequena comunidade nesse aspecto. Pela minha experiência também do passado,
também tem a ver um pouco com a distância. Quanto mais longe, maior a necessidade. Eu, quando estava na Polónia, havia uma comunidade, haviam eventos, porque também um pouco relacionados não só com a distância, mas com o facto de às vezes ser um pouco esquecido consoante a distância, ser um bocadinho mais esquecido em determinadas comunidades, porque estamos a falar de números relativamente curtos. Na Polónia, lembro-me que, se calhar, registados na Embaixada, estamos a falar de cerca de 3 mil pessoas no país. Aqui em Espanha estamos a falar de cerca de 100 mil, um pouco mais. Por isso são números completamente diferentes. Mas não, acho que é uma coisa até importante e, sinceramente, acho que é interessante, sobretudo para, com olhar um bocadinho no futuro, porque muitas vezes o que eu vejo, que quando se vê, por exemplo, uma imigração já de uma geração de 30, 30 para cima, na qual eu me incluo, mas que já há uma perspectiva de criar família, ou uma perspectiva um pouco de assentar em determinados países. Acho que para manter, não só para amigos, para dar a conhecer, mas também para a própria família, acho que é importante, e acho que até devia ser mais promovido, mas sei que muitas vezes os custos também são limitados, e muitas destas comunidades que surgem acabam por ser mais de natureza particular, e que depois são um bocadinho absorvidas e um bocadinho, digamos, ligadas numa fase posterior a órgãos órgãos públicos, ou, por exemplo, mesmo à questão da embaixada, de embaixadas ou consulados. No seu caso, Madrid é já aqui, acho que já me estou a Sim. repetir, Madrid é já aqui. Mas ainda há alguma curiosidade sobre o que é Portugal? Perguntam-lhe sobre isso? Não, não, acho que em Espanha somos, como estamos tão próximos e com uma relação eh, de muito, muito tempo mesmo entre comunidades, entre pessoas, acho que acaba por não haver tanto. Talvez uma coisa ou outra, sobretudo em questão gastronómica, um prato ou outro que a pessoa não tem tanto contacto, porque às vezes quando vai a Portugal, isso por acaso é uma coisa interessante, que é quando vai, se vai, porque como está tão próximo, às vezes o que acaba por sempre adiar, e depois nunca se vai. Tenho muitos colegas, mesmo de trabalho, que me perguntam: olha, vou a Portugal, o que é que recomendas? Porque nunca foram, e quer dizer, são espanhóis, estão aqui desde sempre, mas há uma curiosidade às vezes de tentar ter uma perspectiva e ter um conhecimento de determinadas coisas mais tradicionais e que não estão tão disponíveis a um turista. Por exemplo, mesmo em termos de pratos, muitas vezes há determinadas iguarias que a pessoa não tem tanto conhecimento, e se calhar também não estão tão disponíveis, e nesse aspecto sim. Agora, mais historicamente, não muito. Sobretudo se o meu tempo de comparação vai ser com outros países que eu já tive, por exemplo, se eu comparar com a Polónia, com o Brasil, Aí sentia mais curiosidade, aí é muito, muito mais. sobretudo mais na em Varsóvia, não? Não Questiono eu. necessariamente, porque no Brasil, acaba por ser uma ideia muito estereotipada às vezes de Portugal, e como Portugal, comparativamente com o Brasil, é muito mais pequeno, e a gente tem tantas diferenças, mesmo dentro de Portugal, em termos de tradições, em termos de sotaques, por exemplo, isso às vezes não englobam tudo no mesmo. Ou seja, não é um pouco as pessoas ficam um pouco surpreendidas como é que num território, estamos a falar de 700 e algo por 300, como é que, sem contar com as ilhas, como é que às vezes há tantas diferenças, tradições, a questão do Natal, por exemplo, de ter pessoas mais a norte que na ceia, na consoada, cozinham mais polvo, o resto do país mais do bacalhau, e estamos a falar de 200 quilómetros. E nesse, se calhar, há curiosidade porque não têm contacto com essas diferenças. O que é que o surpreendeu mais nesta e está a trabalhar em Madrid, o que é que o surpreendeu mais? Alguma coisa que não estava à espera, mesmo no mercado laboral, em diferente de Portugal? Diria que, ah, a relação e o contacto entre colegas, parece-me que, no geral em Espanha, parece-me no geral, até agora, um povo mais otimista, mais alegre. E nós às vezes em Portugal, muito ligado, até temos a questão toda da sina, do fado, tudo mais, às vezes acabamos por estar um pouco mais tristes, mais pessimistas, e aqui noto que há um bocadinho uma diferença no contacto, de haver sempre, de se ocorre um problema, ok, não passa nada, dizem qualquer coisa e bola para a frente. E em Portugal às vezes somos um bocadinho mais tristões nesse aspecto.
assim de repente foi a diferença maior que vi, ou que senti até agora. O que é que ou como é que definiria Portugalidade? O que é ser português? É uma pergunta, é uma questão que daria asas para grandes discussões e grandes conversas. Eu diria que português é um sentimento, quase, é a língua, ou seja, um bocadinho, como quer dizer, olhando um bocadinho em Portugal, é sentir-se como Portugal, como qualquer outra nacionalidade, é sentir um bocadinho a história, sentir a língua, identificar-nos com o país. Ou seja, eu sou muito, digamos, não é a palavra se calhar adequada, mas adepto, mas eu concordo muito com a ideia de uma pessoa, por exemplo, se tiver muito tempo, por exemplo, noutro país, óbvio que acaba por se identificar, acaba por se sentir e ser também desse país, dessa nacionalidade, e eu acho que a questão de Portugalidade é, é uma é um sentimento, no fundo, eu acho que é um sentimento e é uma noção de que se pertence a algo um bocadinho mais intangível, mais imaterial e não só uma questão geográfica. O que é que de Espanha, gostaria de ver, replicado em Portugal? De Espanha ou dos outros países, Sim. pronto, obviamente, claro, também. Centrando aqui um bocadinho mais em Espanha, porque é onde está atualmente. Sim, isso por acaso é algo que é um bocadinho o meu mote ou o meu objetivo de vida é ter o máximo de experiências possíveis e depois chegar a um ponto na minha vida e tentar retirar o melhor de cada uma. E, por exemplo, agora em Espanha, também ainda estou um bocadinho a absorver, a ver como é que as coisas funcionam, mas diria o que acabei de mencionar do otimismo, da alegria, porque é uma coisa que às vezes nos faz falta e muitas vezes, e vê-se até mesmo em termos de económicos, políticos, que eu acho que o que acontece é a gente em Portugal vê-se um bocadinho sempre como pequeninos e temos às vezes receio de desafiar algo, temos receio de ir mais além e não temos que ter medo ou algum receio. Às vezes é uma questão de arriscar, tem que se arriscar e pronto, mas eu diria que de Espanha, por exemplo, é só otimismo. E se me perguntar, por exemplo, de outros países, diria, por exemplo, estando na Polónia, algum pragmatismo e objetividade. Claro que em termos sociais são muito mais, não me diria restritos, mas controlados, mas às vezes também é importante ter algum controle. Mas sim, eu diria que daqui de Espanha um pouco essa alegria mais de viver, de aproveitar o momento e não estar sempre receoso ou sempre com quase um sentimento de culpa ou condenação ou algo que se algo não resulta ou se comete um problema, ok? Se comete algo errado, faz-se de novo, tenta-se de outra maneira. Acompanha a atualidade portuguesa. Sim, sim, sim. Aliás, é muito através de podcasts, por exemplo, e o Spotify ajuda bastante porque se a pessoa não acompanha, não conseguir ouvir ou ver algo em tempo real, consegue ver as repetições pela internet, meios de comunicação bastante. Até não só do contato que a pessoa tem com os amigos, com a família, que claro que vai falando e vai vendo e vai discutindo alguns assuntos. Hum, Estar fora mudou a forma como olha para Portugal? Já me falou da questão de quando vem querer aproveitar muito, mas a forma como olha para Portugal, como as coisas funcionam, como o país leva, hum, estar fora mudou essa perspectiva? Mudou e eu acho que é algo que muda porque estar fora permite-nos ver de outro prisma, analisar um bocadinho fora da caixa algumas coisas, comparar um bocadinho processos, comparar com vida em determinados locais. Por isso, sim, e aliás, até é uma coisa que eu acho que faz falta muitas vezes em Portugal, é os próprios portugueses, sobretudo em cargos de direção, sobretudo em questões de política, ter experiência, porque a pessoa vê às vezes que não tiveram grande experiência fora e acabamos de andar sempre à volta do mesmo e sem tentar algo diferente. E claro, isso dá uma perspectiva diferente e sobretudo estando em vários países, é claro,
coisas básicas que vão desde pagamento de impostos, como é que as coisas se fazem, como é que são os sistemas, até ao contacto com no dia a dia, ou seja, todas as pequenas coisas acho que, claro, que nos faz ver de uma forma diferente, e é o que eu disse, e acabamos sempre de fazer um bocado de comparação, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, porque também nos habituamos. Se a pessoa acaba por viver durante um ano, durante 2 anos, durante cinco, durante 10, num determinado país, óbvio que o seu normal já vai ser diferente do que estava habituado em Portugal. E depois é interessante e acho que devia valorizar mais essa, essa perspectiva de quem vê de fora. Estando fora e já há alguns anos, quando é que saiu a primeira vez? Diria, excluindo um bocadinho a parte do Erasmus, que a pessoa vai e volta, diria que definitivamente em 2020, ou seja, 6 anos, quando fui para a Polónia, apesar de antes também quando estive tanto nos Emirados Árabes como no Brasil, como foram alguns meses, a pessoa pode, contas assim, a arredondar, diria uns 7 anos, por aí. Mas nestas experiências, sente que ou considera que tem voz naquelas que são as decisões do seu país de origem, neste caso Portugal? Não considero que tenha grande voz ou influência, porque acho que o sistema também não está feito para isso. E apesar de o compreender, sobretudo se a pessoa ver em termos de legislatura, eu entendo que a pessoa que está fora não pode ter o mesmo peso que a pessoa que vive em Portugal durante, durante todo o ano, eu entendo, mas acho que se deveria promover um pouco mais as instituições, a cultura e a presença portuguesa em termos diplomáticos, não estou a dizer mesmo em termos culturais, mas em termos diplomáticos acho que se deveria promover um pouco mais no exterior porque acho que às vezes o simples planeamento do evento, por exemplo, de um concerto, de uma apresentação, e às vezes temos, mas não são tão divulgadas. E se calhar até pode ser às vezes erro da própria pessoa, de ok, não seguiu atentamente, mas acho que também devia haver uma obrigação, pelo menos da parte do Estado, em tentar ok, chegar mais às pessoas e eu vejo que acaba por ser mais a pessoa a tentar chegar-se, tentar ver, tentar perceber como as coisas funcionam, se há algum evento, do que o contrário. Sentiu isso nessa sua experiência pelo mundo fora? Sim, e sobretudo, por exemplo, claro, Espanha estamos aqui ao lado, o Brasil eh, é país irmão, mas, por exemplo, na Polónia senti bastante. Aliás, dando o exemplo, acabou por haver uma comunidade portuguesa, uma fundação que foi criada até na Polónia e em Varsóvia, que partiu de motivação e partiu de particulares e que depois foi um pouco de apadrinhada e houve um pouco uma parceria com a embaixada e com os órgãos diplomáticos, mas partiu de pessoas, ou seja, acabou por ser, como eu disse, o português a procurar do que o Estado, por exemplo, ou os órgãos diplomáticos a tentar promover. E, uma vez mais também repito, muitas vezes até pode ser uma questão de comunicação, de haver algo, mas não se encontrou ainda qual é que é o melhor meio ou mais eficiente para divulgar, para promover encontros, eventos e tudo mais. Voltando a Madrid, o que é que o fascina para estar aí pelo menos há um ano? Além do trabalho, obviamente, mas o que é que lhe desperta assim mais aquele sentimento de estou em casa? Eu diria que como falámos há pouco, às vezes a pessoa tanto tão próxima não explora muito, e eu posso dar o meu exemplo que até tive a possibilidade e tive a facilidade por parte dos meus pais desde que era também criança e viajar e até conhecer um pouco até mesmo de Espanha, mesmo estando aqui ao lado, mas digo-lhe que até vir para Madrid nunca tinha visitado Madrid. Ou seja, tive sempre ou em escala ou de passagem, e apesar de já conhecer outros sítios em Espanha, outras cidades, Madrid sendo a capital, ok, fica para uma outra possibilidade, então aproveitei até no último ano de visitar a cidade, de visitar, de visitar alguns museus, ter um bocadinho a cultura gastronómica,
de ver um bocadinho como se vive aqui, porque em Espanha, nós às vezes em Portugal temos algumas diferenças, mas em Espanha é muito mais acirrado, temos diferenças bastante grandes em termos da questão do país em si, mesmo muito culturais enraizadas, por isso é isso. O que me motiva sempre é um bocadinho o desconhecimento. Se calhar influência um pouco de há 500 anos atrás, de Está largar para nos largarmos ao mar, à procura, a ver o que é que havia para lá, mas sim, é um bocadinho o desconhecimento e e com o passar dos anos entender mais que é mais o que não sabemos do que propriamente sabemos. Por isso, todos os dias há uma coisa ou outra que que aprendemos. Pode ser uma coisa muito simples, mas sim, o que me fascina é isso. João, para terminar, pensa regressar definitivamente a Portugal ou ainda há um mundo inteiro para descobrir? Penso em regressar, sim. Claro que falando na questão do desconhecimento e do que também me motiva, ah, teria imensos países, imensos lugares no mundo e claro que uma vida inteira não dá, mas claro, penso em regressar, não sei quando, ah, não para já, ainda aproveitar um pouco mais, acabar de chegar em Madrid, visitar que ainda não tive mesmo já tanto cá, agora visitei Madrid, mas Espanha ainda quero revisitar muitos dos locais, mas sim, penso, não sei quando. Também acho que um dever, às vezes, cívico é tentar devolver um pouco, às vezes, ao, ao país o que ele nos proporcionou, e digo de forma simples, proporcionou em termos de, claro, de opções de instituições de ensino, de ter qualidade, de ter, por exemplo, a mesma questão dos intercâmbios e tudo mais. Eu também estudei em ensino público, por isso também sei que, óbvio que muito do investimento às vezes é por parte também de contribuições de impostos e tudo mais, mas há um investimento também por parte do país. Eu acho que isso é o que devia ser um pouco mais aproveitado e tentar atrair mais para as pessoas para regressar. Há programas em vigor, mas acho que se poderia fazer um pouco mais e pessoalmente é uma coisa que quero fazer no futuro de quando regressar, mas ter a possibilidade de ter algum impacto, de contribuir para algo com base na experiência que obtive. Porque Dar algum no contribuir para o final de país, contas diga. contribuir para o país. Sim, sim, no final de contas, voltando à questão da Portugalidade, é algo que sentimos e queremos partilhar, queremos que os nossos compatriotas, que os nossos amigos, que a nossa família também melhorem tudo mais, que o país ande um pouco para a frente, passando um pouco essa gíria, mas dando alguma contribuição, porque sim, houve uma decisão e no meu caso tive a, tive a possibilidade, nunca fui forçado a ir para o estrangeiro, foi por opção, as coisas surgiram, sempre me motivou e sempre tive essa curiosidade, mas mesmo assim tentar depois regressar e contribuir com o melhor que possa. Obrigada, João, por esta viagem por Madrid, não só, um pouco pelos países por onde já passou. O Diaspora Spot regressa na próxima semana à procura da alma portuguesa num novo destino.